esse livro, Resgatando a Memória para Ficar na História. A gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Em 1971, o América foi campeão mineiro invicto. E em 72, infelizmente, o presidente na época, Rui da Costa Val, teve que vender a Alameda. Então, de 1972 em diante, o América ficou totalmente perdido, virou um time de cigano, não tinha onde treinar. Um dia treinava em Pedro através de uma seção do estádio do Pedro Leopoldo, que o Maurício Dias ou o Dr. Bernardo Vaz de Mello conseguia, de vez em quando no ESAB, que França na época conseguia, Colégio Militar e tantos outros lugares. E eu gosto sempre de repetir o seguinte, que uma ocasião eu lembro, na véspera de um jogo de América e Atlético, e eu acompanhei o América lá em Colégio Militar, não pôde treinar, nós fomos para Mucambeiro, que fica lá em Matozinhos. E lá, quando nós chegamos lá, o Fluminense do Mucambeiro estava treinando, e enquanto os jogadores do América esperavam terminar o jogo, os jogadores subiam no pé de goiaba para comer goiaba. Olha que ponto que chegou a América. E em 1986, 87, o presidente do América era Afonso Celso Raso. E diversas vezes ele foi procurado por diversas pessoas pedindo ao Afonso que acabasse com o América, transformasse o América simplesmente em um clube especializado. E o Afonso sempre dizia o seguinte, que enquanto eu for presidente, o América não deixe de ter o futebol. E uma ocasião, o Afonso era meu advogado, nós fomos para uma audiência trabalhista em Ouro Preto, e na volta de Ouro Preto nós paramos no Trevo, numa mercearia do Trevo, tinha um pão com linguiça maravilhoso, e como nós tínhamos atrasado essa audiência e a gente estava com muita fome, resolvemos comer esse pão com linguiça. E eu não sei por qual foi iluminado o momento que o Afonso, naquele momento, abriu a agenda dele e disse, em voz alta lá dentro, falando para mim, né? Hoje faz um ano que o América deixou de ter um campo de treinamento. Foram lá comigo fulano, e nós não conseguimos recursos para conseguir comprar esse terreno que era da prima dele. Aí eu perguntei ao Afonso, o que é isso, Afonso? De que se trata? Ele falou comigo que era um terreno da prima dele que tinha mudado para São Paulo e que parte do terreno ainda estava de propriedade dela e parte ela tinha vendido. Mas que daria para o América fazer o campo de futebol lá. Então, no dia seguinte, falei com o Afonso, vamos lá. E nos dirigimos lá ao Afonso, o Henrique Frizera, que era um funcionário meu, da Clidec, e eu. Fomos lá conhecer o terreno, gostamos do terreno, eu falei com o Afonso, vamos dar início, pontapé inicial, e vamos tentar comprar esse terreno para o América. E nós, através desse contato do Afonso com a família dele, nós conseguimos comprar a primeira área do terreno, e foi tudo. Nós temos um livro aqui que consta os contratos, consta as promissórias de quem assinou pela América, quem foi avalista e tudo. Compramos a segunda área. E aí o Afonso chamou o Humberto Montijo, que era o eterno arquiteto do América, e ele desenvolveu o projeto no início. E lá dava para fazer um campo e meio, quase 2 campos, mas faltava terreno. Entendeu? E naquele tempo, estava voltando um pouquinho também atrás, não existia sem treinamento. O Flamengo treinava e jogava na Gávea, o Fluminense na Laranjeira, o Vasco em São Januário. Então não existia essa denominação centro de treinamento. Então, como não cabia os 2 campos naquelas 2 áreas, mais os vestiários e tudo, nós saímos tentando comprar a terceira área, que pertencia nessa época a uma imobiliária chamada Imobiliária Neves. Inicialmente, a Imobiliária Neves pediu um valor que seria o dobro das 2 áreas que nós tínhamos comprado e só vendia tudo, não vendia a parte. Então, eu me lembro que uma noite, dia 6 de setembro, que é aniversário do meu filho, eu estava na minha casa e o Afonso me chamou para ir lá na sede. Quando eu cheguei lá na sede, eu falei, Afonso, hoje é aniversário do meu filho, pô. Eu cheguei aqui em casa até atrasado, falei, não, dá uma corrida aqui, é 10 minutos só. Quando eu cheguei lá, em cima da mesa dele tinha uma planta, e nessa planta ela dividia esse terreno da imobiliária em 2 partes. Essa parte de baixo a ser cedida para o América. E a parte de cima era subdividida em lotes. E ele falou assim, esse lote aqui eu quero ver se eu vendo para fulano, esse aqui para ciclano, para ciclano, para fulano. E você já comprou e doou para o América as 2 áreas de baixo. Mas será que você não
compraria 1 ou 2 lotes desses também para ajudar que o América complete esses 3 campos ou 2 campos que daria para fazer. Aí eu falei com o Afonso, não há necessidade mais de você passar. Naquele tempo a gente chamava isso de livro de ouro, livro do ouro. Qualquer coisa no América faltava dinheiro, passava a ser o livro de ouro. Aí todo mundo dava uma participação. Eu falei assim, não há necessidade mais, Afonso, que hoje à tarde eu fui lá na imobiliária Eves com o Henrique e nós adquirimos a terceira parte. Já acertamos valor, já acertamos tudo. Ele falou, então esse terreno, você vai passar ele para o América? Ele falou, sim. Ele pegou a caneta e na presença do Gosling, Wilson Gosling e outras pessoas que estavam lá, escreveu Centro de Treinamento Lana Drummond. Então aí começou a origem do Centro de Treinamento Lana Drummond, denominação dada pelo Afonso, que foi importante, porque como ele foi inaugurado em 1990, o América voltou a ser campeão mineiro em 93, tinha sido campeão em 71, 22 anos o América ficou sem título mineiro. Agora, e precisávamos, nós tínhamos terreno, nós precisávamos agora fazer o quê? Construir o estádio, o centro de treinamento. Como que nós ia fazer isso? Não tinha recurso. Então o Henrique Frizella, esse que é meu funcionário, ele bolou um sistema e o América foi primeiro ou talvez um dos primeiros times de futebol no Brasil a ter um patrocínio na camisa. E nós colocamos Clidec na camisa, foi assinado um contrato à América e a Clidec, que é uma empresa de prestação de serviço odontológica era minha, e aquele valor que precisava naquele determinado mês para colocar no centramento era repassado para a América. Hoje é muito comum você ver, por exemplo, um patrocínio na camisa com um valor fixo mensal. Mas naquele tempo não, se um mês gastou 100 era 100, se gastou 120, 120, se gastou 135, 135, era o valor que se gastava naquele mês. E graças ao trabalho de muitas empresas de americanos, entendeu? Nós conseguimos fazer muita coisa com preço de custo e em abril de 1990 nós conseguimos inaugurar o centro de treinamento, que aqui no livro também tem um QR Code. Se a pessoa quiser acessar pelo QR Code, ele assiste a inauguração do centro de treinamento em abril de 1990.